Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Capivaras Trancadas. Eu sou Ricardo Almeida e hoje a gente segue. Na verdade, hoje é o último podcast que a gente tem do primeiro festival de curtas Capivaras Trancadas. E a gente finaliza hoje com um curta da categoria Cinema Queer, o Regalo. E para conversar com a gente, temos Ricardo Martins. Se apresente para os nossos ouvintes. Olá, gente, tudo bom? Sou Ricardo Martins, quer dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês e participando desse festival. E é isso, sou o diretor do Regalo, tenho 50 anos, sou um homem gay, gaúcho que morou muitos anos em Minas e agora mora há 17 anos no Rio. E sou ator de teatro. Sou jornalista de formação, mas amo audiovisual, amo o cinema e tenho enveredado assim, por esses campos de uns anos para cá, a partir do Regalo, né, que foi meu primeiro curta, em 2018. É isso. Juntamente conosco está Alisson Rangel, um membro da nossa curadoria. Olá. Oi, Alisson. Super complexo. Oi. E lembrando que o Festival de Curtas Capivaras Trancadas é um dos projetos selecionados no edital Movimentar Cultura, da CECEL, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso. Então, novamente agradecendo aí, CECEL, sempre fortalecendo a galera nos corre cultural. Muito obrigado aí pelo incentivo financeiro, que isso é muito importante. E para você que está aqui antes de ter assistido Regalo conta a história de Caio, que no seu aniversário recebe um presente inusitado, digamos por assim, né? Ele é trancado no quarto por 3 horas com um garoto de programa, sem ter a menor vontade de fazer algo com esse garoto. E a gente acompanha essas 3 horas aí de muita espera para que os amigos abram a porta finalmente e ele possa sair e viver sua vida novamente. Então, se você ainda não assistiu, os links para assistir Regalo estão aqui na descrição deste episódio e no link da bio do nosso Instagram, @capivarastrancadas. Então vai lá assistir, ou ouve aqui, depois você vai assistir, fica à vontade, faça da forma com que você preferir, se curtir spoilers, é claro. É verdade. Para começar, Ricardo, eu queria saber como surgiu o Regalo. Como surgiu o Regalo? Nossa, Ricardo, assim, eu nem lembro mais, na verdade, sabe? De falar assim, qual foi o ponto inicial do Regalo, assim. Porque, assim, eu tenho no meu computador várias pastas, assim, cada uma com uma ideia, sabe? Assim, para um curta, para um longa. E aí de tempos em tempos, eu ouvindo alguma coisa, lendo alguma coisa, eu vou lá e vou meio que acrescentando, assim. Eu sei que o Regalo tem muitos e muitos e muitos anos que eu vinha pensando nesse fio de história, assim, né? E surgiu com uma ideia que eu ainda tenho, que na verdade o Regalo faça parte de uma trilogia de 3 curtas, né? Cujo tema central seja uma festa de aniversário, entendeu? Então, para quem ainda não assistiu, enfim, mas é isso, né? Eu queria assim que fosse um curta em que a festa fosse no início, um outro curta que a festa fosse no meio, outro curta que a festa de aniversário fosse no final. Cada um assim, tipo Regalo, né? Com 2 homens gays, o outro com um homem e uma mulher, um homem branco e uma mulher negra, e o outro com duas mulheres negras, sendo que uma delas seja trans, assim. Queria meio que dar um panorama geral, assim, dessa coisa que a gente estava falando antes aqui sobre gênero e tudo mais. E aí foi isso. Eu
tinha uma ideia vaga na cabeça, eu nunca tinha sentado assim para poder escrever um roteiro, né? Mas eu basicamente sabia tudo, assim, o início, meio, fim, os enquadramentos. E aí em 2018 eu tinha acabado de conhecer uma galera jovem lá no Rio de Janeiro, assim, que estava saindo da escola de cinema. Eu tinha feito umas coisas com eles. E aí um dia a gente conversando, assim, um papo meio aleatório numa mesa de bar, eu falei, cara, eu tenho um roteiro que eu tinha muita vontade de fazer, não sei o quê. E eles, então, pô, manda pra gente, vamos ler, vamos discutir, quem sabe, não sei o quê. Aí eu peguei, fui pra casa e escrevi, assim, meio que um briefing, assim, uma coisa, umas 2 páginas. Mandei pra eles e eles ficaram, pô, vamos fazer. E foi assim. E aí, a partir disso, aí eu fui sentar, aí eu fui escrever o roteiro, né, tipo, escrever diálogos e tudo mais. E muitos dos diálogos foram feitos assim durante foram assim, a gente ensaiou acho que 3 meses. Basicamente, eu com o Felipe, que é o Felipe Bustamante, que é o ator que faz o Fernando. Então foi um processo assim bem, assim, foi bem teatral, sabe? A gente ia ensaiando, eu ia propondo algumas cenas, algumas coisas, e a gente ia meio que improvisando, e a partir dali eu ia escrevendo o roteiro. Então foi assim, né? É importante frisar que o roteiro foi uma produção completamente independente, não teve grana de ninguém, toda a grana que precisou ser investida saiu do meu bolso. E obviamente que tem todo um valor assim que não tem nem como mensurar, que são das pessoas que trabalharam, né, no Regalo, que não receberam nada para isso e que são nós profissionais assim incríveis. Então foi isso, né? Foi uma coisa feita na raça mesmo, assim. Mas aí, enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta. Dizer como surgiu. Não. Quando eu penso no Regalo, foi uma boa resposta, né? Não, assim, então, né, eu penso num processo, assim, sabe, que durou alguns anos. Foi isso. Massa. E essa trilogia já saiu algum dos capítulos, dos outros capítulos? Não. Os outros 2 tem assim, tem a mesma coisa que eu tinha com o Regalo, eu tenho com os outros, assim, eu tenho uma pasta onde eu vou colocando assim uma música, um diálogo, uma foto, um quadro, aí eu assisto um filme, aí eu vou lá e anoto lá, aí vou fazendo assim, meio que sabe? Vai ter um momento em que eu vou sentar e o roteiro vai sair, sabe? Mas sei lá, eu não consigo assim escrever sobre, assim, se você me falar assim, faz um roteiro para amanhã sobre assunto tal, Não rola. Eu não rolar, eu sou lento, sabe? Eu preciso assim ter o meu momento, tem toda uma coisa, enfim. Mas vai sair, cara, se Deus quiser, vai sair. E aí, Regalo é um filme cheio de falas densas, né? Ele lida com um tema como prostituição, morte, né? E outras coisas do tipo. Como foi para você conseguir colocar, né, na hora de gravar mesmo, colocar nos atores aquelas emoções, assim, aqueles pontos que você achava que tinha que ter, né, para poder transmitir a ideia que você teve a princípio? Alisson, eu acho que foi isso mesmo, assim, a partir do momento que eles leram, né, a sinopse, enfim, e já tava tudo lá, e a gente começou a gente foi pra sala de ensaio, eu acho que foi um processo bem longo, assim, sabe? Porque eu na verdade, estava falando de quer dizer, como é que eu vou dizer? Nunca me aconteceu aquilo que aconteceu com o Caio, entendeu? Então não é uma cinebiografia. Mas eu sou um homem gay e eu tava ali falando sobre algumas questões que para mim são muito, né, são muito caras e também são muito, né, assim, são muito do meu dia a dia. Mas o Felipe, por exemplo, ele é um ator excelente, é um querido, mas ele é hétero, entendeu? Então, assim,
Mas não que isso tenha sido uma dificuldade, não foi, porque o Felipe, como eu falei assim, além de ser ator, mas ele é hétero, mas ele é um cara assim, super de boa, aberto, sem, sabe, foi muito propositivo, então nunca foi um problema, assim, em nada, entendeu? Mas as questões todas, assim, foi isso, é uma coisa como eu acredito, na verdade, assim, sabe, que tem que ser o audiovisual. A gente ensaiou muito. Regalo, quando a gente chegou para gravar, ele poderia facilmente ser uma peça, né, de teatro, só que aí a gente resolveu filmar, entendeu? Então, assim, teve coisas muito assim, eu tive, né, quis ter muito cuidado para não ficar assim, para não ficar maniqueísta, para não ficar vitimista, para não fazer apologia a nada, né? Eu queria que fosse mesmo um encontro de duas pessoas, sabe? Assim, antes de ser qualquer coisa, eu falo assim, bom, eu acho que o regalo poderia ser um homem com uma mulher, poderia ser duas mulheres, poderiam ser, sabe? São duas pessoas que estão ali se encontrando, assim. O fato deles, né, do meu personagem ser um cara gay que ficou viúvo, e o personagem do Felipe ser um Michê, no caso, isso como é que eu vou dizer, apenas um dado, sabe? São Mas detalhes. eu queria, na verdade, discutir, e como eu quero discutir também nos outros dois curtas, que é assim, duas pessoas estranhas que são colocadas em situações em que elas têm que interagir e elas têm que resolver algum tipo de questão, sabe? E como que você, sabe? Como que esses dois universos que são assim completamente diferentes, como que eles se encontram, sabe? O que gera disso, né? Qual que é a tensão que gera disso e o que sai disso no final, sabe? Foi basicamente isso, assim. Mas não foi fácil, sabe, assim, falar de HIV, né, que é uma coisa que nem fica assim tão explícito, eu acho, para muita gente passa batido, Sim. né, mas tá lá, e eu tive muita dúvida também de falar sobre isso, mas no final das contas foi uma coisa que foi praticamente resolvida na sala de edição, assim, mas que eu também achava importante falar, então tem algumas coisas, sabe? Eu lembro de já ter assistido esse curta alguma outra vez, assim. Eu não lembro onde, eu não sei no que, se foi em algum outro festival, se eu tava zanzando pela internet, do nada eu encontrei, o que eu não acho que tenha sido o caso, né? Disponibilidade, tá? Mas eu lembro de ter assistido alguma vez e ter dialogado com um amigo justamente sobre essa questão do HIV que você tinha colocado no curta, né? Uhum. Talvez eu tenha encontrado justamente por conta disso. Agora eu não eu vou tentar não ficar panguando na mente por quando foi que eu encontrei, né? Mas eu queria mesmo que você meio que dialogasse, né? Forçando um pouquinho assim, né? Sobre essa temática no curto, né? O porquê que ela surge, em principal. Porque ela surge de forma bem inocente, né? Ela não é um destaque, ela não é um problema. E se a gente for analisar algumas das produções LGBTs, assim, de grande porte, em sua maioria que o LGBT tá lá como personagem, não como produção, né? A pessoa que roteirizou, a pessoa que dirigiu, e muitas vezes. O HIV ele se torna um daqueles protagonistas antagonistas quase, né? Ele é uma figura de horror. E no curta ele é uma informação quase que inexistente, assim, né? A gente pega porque quem conhece o assunto, quem debate e quem se coloca muito com muita atenção, né, e com muita dedicação no curta, consegue entender qual é o local que esse luto se põe, né? Sim, gente,
eu acho que, infelizmente, né, quando a AIDS, né, surgiu lá nos anos 80, nós, falando por mim, assim, né, nós, homens homossexuais, assim, fomos os grandes atingidos, né, porque a gente foi meio que culpabilizado, né, enfim, né, por toda aquela tragédia, e até hoje isso ainda persiste, mesmo com todo o avanço, todos os dados, né, que, né, enfim, né, que desmentem isso. Nós não somos o único grupo de risco, né, nem é certo mais falar assim, mas enfim. E a AIDS e o HIV continua sendo um tabu, né? As pessoas não falam, tipo, mesmo entre amigos, mesmo entre namorados, né? E era um assunto que eu achava que era importante colocar, mas eu não queria colocar, né, o HIV, a AIDS, como dessa forma que você falou, como um antagonista, sabe? Eu queria que ele fosse apenas mais uma das coisas naquele universo, como ele é no nosso universo, entendeu? Que a gente tem tantas questões que a gente tem que discutir o tempo todo, né? E o HIV é mais uma delas, que não é discutida, mas deveria ser. Então, por isso que eu quis colocar de uma forma muito sutil, assim. Na questão do Caio ali, né, ele não é ele a causa do impedimento de qualquer coisa que pudesse acontecer entre os dois, né? O impedimento dele ali é o luto, né? É a dor, é o recolhimento dele. Mas o HIV, de alguma forma, foi o que, em algum momento lá atrás, foi meio que o que desencadeou tudo aquilo ali, entendeu? E também tem, enfim, eu vou falar, tá? Assim, eu acho que de repente se alguém ainda não assistiu, enfim, mas é porque eu queria até, assim, sabe, discutir essa questão de hoje em dia, assim, da PEP, da PrEP, sabe, da questão dos homens, né, que trabalham com essa questão da prostituição, enfim, como é que você faz isso, né, como é que as pessoas podem se proteger. E eu acho, assim, pouquíssima gente sabe que no SUS existe PrEP, que existe PEP, sabe, que existem formas, né, de você se prevenir, né. Inclusive, se você tiver uma relação que tenha sido desprotegida por algum motivo, que às vezes pode acontecer, você pode ir no SUS e tomar lá um medicamento, né, para você evitar que você seja, enfim, né, que você adoeça. Enfim, tem essas várias questões, assim, mas eu não... Realmente, assim, eu tenho dois problemas com filmes LGBT. Por quê? Um é que nunca existe um final feliz. Nunca. Sabe, assim, raríssimos são os filmes em que o final é um final bacana, é um final, assim, que seja propositivo, que amplie aquele universo. Então, assim, eu queria ir contra isso. Então, assim, eu queria que o Regalo tivesse, sim, um final feliz, e ele é um final em aberto, mas, assim, eu particularmente, pra mim, aquilo foi um final feliz, sabe? E eu acho isso muito importante, porque todos os filmes, cara, os filmes mais importantes, assim, que você vê, sei lá, tipo, Brokeback Mountain, Ai, me ajudem aí, tem tantos, assim, agora, tem... Ai, é porque eu não vou assim, lembrar, mas na enfim, real, agora se for te pegando aqui... ajudar, eu não vou lembrar também não, porque eu odeio. Eu sou péssimo, assim. E aqueles que falam sobre AIDS e que falam sobre HIV, é claro que tem aqueles filmes lá da década de 80, 90, né? Tipo Filadélfia, tipo... Eu também vou esquecer, gente. Que são esses que falam sobre o início lá, né? Que falam sobre o início da pandemia e tudo mais. Que eu acho que são super importantes, né? De mostrar toda essa questão histórica do vírus, a questão política. Eu acho super legal.
Mas olha, o primeiro filme que eu vi e que eu recomendo para todo mundo assistir, que fala sobre HIV, justamente sobre uma ótica assim, muito pé no chão, muito realista e que é lindo, chama Theo e Hugo, que é um filme francês. Eu achei ele na internet. Se eu não me engano é de 2013, 2014, assim. É um filme lindo, incrível, super poético e que fala sobre HIV de uma forma assim, ao mesmo tempo muito didática, mas também fala sobre preconceito, fala sobre o medo, fala sobre tudo isso e que é incrível, sabe? Então assim, eu acho que é possível, sabe? Eu acho que é super possível. E eu fiquei feliz assim, porque eu acho que é claro que é isso que você falou. Tem gente, quem é mais ligado assim, entende isso no filme. Tem muita gente que passa completamente batido, entendeu? Mas é isso. Tá lá no filme, entendeu? E aí, né, é um filme que é mais pelo diálogo do que por ações, né? Ele se passa inteiramente em um cenário. Como que foi a lógica de gravação, assim, tempo de diária, na verdade, toda a preparação, né, eu diria, né? Uhum. Desde o roteiro ali, você já deu uma pontuada que, tipo assim, aconteceu depois de reunir muita informação, né? Mas a prática de gravação, como que aconteceu? Cara, foi uma loucura, assim, porque a gente teve 4 diárias. Então, assim, pra quem saca de cinema, né, pra quem entende de edição e tudo, a gente teve uma diária que foi num apartamento que a gente gravou só as cenas do banheiro. Teve uma outra diária que a gente gravou com a Simone Maser, que é a cantora, que aparece lá em algum momento. E aí teve 2 diárias que a gente gravou todo o resto do filme, que é tudo que se passa dentro do quarto. Então é uma loucura, assim, é uma loucura a gente fazer esse filme, principalmente a parte ali do quarto em 2 diárias, foi uma loucura. As nossas diárias chegavam a ter 15 horas assim de duração e a gente só tinha a noite para poder fazer por causa da luz, porque a gente não tinha como fazer isso em estúdio, a gente teve que fazer num quarto de hotel real, né, que foi, enfim, foi todo cenografado, mas que era no hotel mesmo. Então, por questões de som, de luz, a gente tinha que filmar assim entre 7 horas da noite e 6 horas da manhã, entendeu? Então foi uma loucura, assim, uma loucura. Eu nem sei como a gente conseguiu, na verdade. Hoje vendo o filme, assim, eu vejo várias coisas que eu faria diferente, que eu faria melhor, se eu tivesse mais tempo, assim, para poder pensar, ou para ter gravado, assim, com mais opções, inclusive na hora de editar, quando a gente sentou para poder editar, isso fez muita falta. Quem é editor aí, né, quem curte edição sabe como é difícil, né, você, enfim, ter uma continuidade, às vezes, com pouco material gravado. Mas foi isso, cara, foi uma loucura, assim, era um calor insuportável, a gente estava gravando, se eu não me engano, a gente gravou em abril, mas estava assim numa onda de calor, a gente dentro de um quarto minúsculo, totalmente fechado, assim, por causa do som, sem poder ligar o ar-condicionado, por causa também do som, um monte de gente, eu tendo, assim, que atuar, dirigir, cuidar da produção, resolver 1000 pepinos, então, assim, foi uma loucura, mas foi, cara, olha, para qualquer pessoa lá da equipe, se você perguntar, assim, a gente morre de saudade, assim, de todo o processo. E esse processo, sabe, isso da gente ter conseguido gravar o Regalo, né, que é um curta de 30 minutos em 4 diárias, só foi possível mesmo, de verdade, por causa do processo de ensaio. Porque, assim, tanto eu quanto o Felipe, a gente chegou para poder gravar muito, muito seguros, assim, em tudo, entendeu? Inclusive, a gente já tinha ensaiado assim nas posições que eram, porque a gente já tinha ido lá sabe, antes a gente foi lá, a gente conheceu o quarto, a gente fez todo um planejamento. E ainda assim teve muito problema, entendeu? Teve horas assim, da gente
gravar durante 2 horas e aí eu olhar pro meu dedo e eu descobri que eu tava sem o anel da personagem. Aí ter que esquecer tudo e voltar do início, gravar tudo de novo por causa de um anel, entendeu? Tem essas coisas assim que são, sabe, são as delícias, as dores de você fazer cinema no Brasil sem dinheiro nenhum. Se a gente tivesse dinheiro, entendeu? A gente ia para um estúdio, montar aquele quarto todo com um estúdio, sabe? Com uma luz foda pra caralho, entendeu? Ia poder gravar assim aquilo em 10 dias, sabe? Ia ser lindo, mas não é isso, né? Quem faz cinema no Brasil e a galera que tá aí participando aí do festival deve saber muito bem disso. É a nossa realidade, né, cara? É assim que a gente faz cinema aqui no Brasil. É mais para comentar do que para questionar de fato, né? Que a gente que trabalha com cinema, né, tem essa noção bem clara de como é que é foda às vezes conseguir realizar as coisas sem parceria, né? Sem gente que acredita, que tá ali junto, gente que não tá pensando só no dinheiro, mas em poder executar também, porque às vezes de outra forma não teria como. Uhum. E aí eu acho que isso é uma realidade realmente de todo mundo no Brasil que faz cinema. E eu aplaudo quem consegue, né? Mesmo com esses empecilhos no meio do processo, conseguir desenvolver um trampo bacana. Uhum. Mas acho que são essas possibilidades assim que esses coletivos têm, né? De você encontrar aquelas pessoas que você tem uma certa afinidade, né? Que você pensa igual, né? No caso, essa coisa do fazer cinema, fazer audiovisual, né? Você tem que estar muito afinado, né? Porque são escolhas, às vezes, muito específicas e também, assim, são escolhas, né, que passam muito pela sua personalidade. Então, você tem que achar esse grupo. E, no caso do Regalo, né? Eu tive a sorte, assim, né? De realmente encontrar essa galera que abraçou, assim, completamente, sabe? E, tipo, trabalhar de graça durante muito tempo, sabe? E até hoje, assim, cara, eu nunca vou conseguir pagar, até porque, claro que a minha ideia, quando eu fiz o curta, era assim, agora vamos fazer, aí vamos vender, vamos para um monte de festival, vamos ganhar prêmio, e aí todo o dinheiro que a gente ganhar, a gente vai se pagando, e assim, não consegui até hoje, assim, a pouca grana que entrou, na verdade, quando eu entrei, teve uma hora que eu parei de contar, mas eu imagino que eu devo ter investido quase uns 11 mil reais do meu bolso, que eu não recuperei e jamais vou recuperar, mas e todo o dinheiro que entrou meio que foi também para ir pagando coisas assim, das inscrições dos festivais, né? Que a gente também ficava inscrevendo em muito festival que era pago, então a gente conversou e todo mundo achou assim, não, melhor pegar esse dinheiro e investir para poder mandar para outros lugares do que a gente ficar ganhando assim 50 reais cada um, que no final das contas não vai ajudar em nada, entendeu? Mas é isso, cara. Quem tiver a fim de fazer cinema, vá atrás, sabe? Procure as pessoas que fazem, ache uma galera, sabe? Propõe as suas ideias, chega junto, acha alguma coisa que possa fazer para poder também fazer parte disso. E é isso, cara. Se você for ficar esperando edital, grana, não sei o que, você não faz. Não faz. Entendeu? Principalmente nesse momento do Brasil, né, gente? Que a cultura está completamente sucateada. Todos os editais, os poucos que a gente já tinha antes, assim, a grande maioria acabou. Os que persistem têm um viés, assim, né, ideológico muito forte, que o Regalo, por exemplo, jamais entraria em nenhum deles. Acho que nem antes, nem muito menos agora. Então é isso, né? É só agora rezar para que a gente tenha dias melhores e que o audiovisual brasileiro, que o teatro, enfim, que as artes consigam voltar a ter o mínimo que tinham antes, sabe? O mínimo, que já era o mínimo, que já era mais do que insuficiente, mas que agora tá beirando a nada, entendeu? Mas isso não é motivo para não fazer, gente. Não é motivo, sabe? Tem que fazer, botar suas ideias na tela, sabe? Sim. Acho que se botar em comparação, né, hoje em dia com o passado, 50 reais dava muita coisa. Hoje... Não,
mas não, hoje R$50. 3 dias Alisson de pode comida no dizer. mercado. Não. Que 3 dias de mercado, menino? Não sei aí no Mato Grosso, mas Mercado aqui. Que Ah, mercado não. é esse que você vai? Me fala Falei que eu 3 vou. dias de comida no mercado. Não disse quanta comida eu tô comprando Ah, nesse tá, dia. não, porque pelo amor de Deus, gente. Essa semana eu fui aqui no mercado aqui, trouxe duas sacolinhas pra casa, R$50, entendeu? Tá difícil, cara. Tá muito complicado. E a gente que é artista, sabe? Enfim, Sim. gente, é toda uma discussão que a gente sabe, né? Mas que eu acho isso, assim, sabe? É possível fazer. Não é fácil, né? Essa coisa de fazer sem dinheiro é uma coisa que não é fácil. Não é legal. Também eu acho que o artista brasileiro, ele não pode entrar nessa de sempre estar trabalhando por amor. Isso tem que acabar. Então, assim, a gente tem que chegar junto das pessoas que a gente elege, cada vez mais eleger pessoas que têm realmente um programa para a cultura, seja na sua cidade, no seu estado, seja no governo federal. Tem que procurar vereador, pedir grana, falar assim, tem que ter um festival, tem que ter incentivo, tem que ter não sei o quê. Porque, assim, a gente faz por amor, mas não é o ideal. A gente não pode naturalizar isso, sabe? Eu acho que quem é artista, tem que ganhar bem, entendeu? Para poder fazer o seu trabalho, para poder estudar mais, para poder ter dinheiro para comprar livro, para poder fazer curso, para poder viajar, para poder se inspirar, sabe? Trabalhar com bons equipamentos. Eu acho que isso é que a gente tem que correr atrás, sabe? Já deu esse conceito de pagar para trabalhar, né? Cadê? Não, Só né? porque quer muito fazer. Bicho, chega, assim. Eu como ator, eu posso te dizer assim, eu fui super privilegiado. Enfim, né? Não porque eu sou branco, sou da classe média, consegui, né, fazer um curso superior, tive um monte de acessos que muita gente não tem. Mas eu estou trabalhando, agora estou dando um tempo, mas assim, durante 17 anos, numa companhia de teatro chamada Armazém, que é do Rio de Janeiro. E durante muitos anos que eu tive lá, durante 14 anos, a gente teve subsídio da Petrobras. Então, assim, eu tinha salário fixo todo mês, né? A gente tinha uma sala, a gente tem uma sala, na verdade, na Fundição Progresso, né? Quem já foi lá sabe, é um espaço super bacana. Então, assim, eu durante muito tempo trabalhei com salário, sabe? Enfim, não tinha carteira assinada, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha nada, mas tinha lá o meu dinheirinho no final do mês. Ralava muito, mas tinha. Mas também já fiz e até hoje faço, sempre fiz, né? Quando comecei, faço teatro há 30 anos. Nossa, se eu fosse ter ganho por tudo que eu já fiz de graça, entendeu? Eu tava assim, tipo o Ronaldinho, entendeu? Daria Tipo, pra se aposentar. já tava aposentado já há muito tempo. E eu como artista agora eu fico pensando assim, meu Deus, quando que eu vou me aposentar? Nunca, né? Vou ter que trabalhar até morrer. Porque é isso, né? Nunca trabalhei com carteira assinada. Não tenho FGTS, eu não tenho nada dessas coisas. Não tem plano de saúde, não tem... Entendeu? Mas eu acho que isso é uma luta da gente, sabe? Sim. É uma luta da gente, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que disseminar, assim. A gente, assim, é difícil, mas a gente tem esses meios, sabe? É chegar lá, bater na porta do vereador, cobrar, e aí, cara, sabe? A gente te elegeu, e aí, cadê a verba, Sim. sabe? Pra poder, né, pra poder bancar como é que é? O Capivaras Trancadas. Eu quero, sabe, a segunda edição, eu quero a terceira edição. Eu quero grana para que o Ricardo possa fazer tipo assim, ações formativas dentro do festival, sabe? Eu quero ter... É isso, tem que exigir, senão vai ficar sempre nisso, né? Exato. Aproveitando ali um gancho que a gente já perdeu, que a gente já falou muita coisa depois, né? Você citou algum que se inscreveu em vários festivais e tal. Queria saber quais festivais o Regalo já rodou. Ah, tá. Para isso, a minha mente já beirando Eu até separei aqui nos arquivos aqui, porque eu sabia que vocês iam perguntar e eu não ia lembrar.
Olha, a gente, assim, é como eu te falei, né? Por ser um curta de 30 minutos, ou seja, em alguns lugares já é um médio, a gente conseguiu super pouco mostrar o regalo. Muito pouco, né? Porque os festivais, a grande maioria é até 15 minutos, alguns até 20, poucos, e até 30 ou mais é quase que inexistente. Mas a gente já estreou num festival lá no Rio, que chama O Cubo, que é um festival muito legal, que eu nem sei se existe ainda, mas a gente estreou lá, foi super bacana, foi a nossa estreia mesmo assim, ganhamos prêmios, foi muito bacana. Depois a gente fez aqui no Festival Primeiro Plano, em Juiz de Fora, que é muito bacana, que é um festival justamente para primeiros curtas, que eu aconselho assim todo mundo ficar ligado, que é super incrível, já está na 10ª edição. E depois a gente, enfim, aí foi assim para os festivais em Guararema, em São Paulo. Depois a gente foi para o festival em Curitiba, chama Cine Festival Tornado. Foi o Brasil Cine Fest, que foi no Rio de Janeiro, que foi uma primeira edição, foi muito bacana. Aí nós fomos assim, a gente conseguiu ir para um festival em Montana, nos Estados Unidos, que era um festival LGBTQ, chama LGBTQ Shorts Film. Foi muito bacana, isso foi em 2019. Depois fomos para um em Kansas City, chamava Universal Film Festival, que também foi muito bacana. Assim, infelizmente a gente não foi convidado aí. E teve um na Espanha, chamava Diversidade, também em La Coruña, que foi bacana também. E aí, você estava falando que você tinha visto o regalo em algum lugar, Ricardo. A gente, durante um ano, ele ficou passando na grade da Rede Brasil. Eles meio que compraram e aí ficou passando, assim, sabe? Às vezes passou. Foi bem bacana. Passou na Rede Minas aqui também. E agora, por último, a gente participou do FIC Rio, que foi o primeiro festival internacional de curtas no Rio de Janeiro, que foi em 2020. E aí foi muito bacana, a gente foi indicado para várias categorias. E foi um festival bem bacana também, assim. E aí foi isso. A gente não conseguiu ter essa visibilidade, assim, sabe? Que eu acho que é super legal, assim, de ir para muitos festivais. Porque, como eu te disse, mesmo aqui dentro do Brasil, já tinha esse impedimento da duração do filme. E eu acho que a temática, assim, com certeza atrapalhou muito. Então, assim, a gente mandou para todos os festivais que todo mundo aqui que está ouvindo sabe que existe. Então, Gramado, Festival do Rio, os grandes festivais, sabe? E não passou em nenhum, entendeu? Então, assim, claro, e aí acho que é uma coisa, né? Eu, obviamente, acho o regalo um curta muito bacana, acho que ele tem, assim, muitas qualidades, né? Acho que tem muitas coisas também, como eu já falei, que eu faria diferente. Mas eu, sinceramente, assim, em vista da qualidade que eu vejo nos outros curtas que foram selecionados, por exemplo, para esses mesmos lugares, eu não vejo outro motivo que não seja a temática, sabe? Ser um curta LGBTQIA+, de falar sobre, né, enfim, sobre sexo pago, falar sobre HIV, falar sobre morte, falar sobre uma série de questões, de ter cenas, né, inclusive, enfim, quem não viu vai ver, mas ter, tipo, beijo entre dois homens, e não é beijinho de selinho, que nem a gente vê em novela das 8, que as pessoas, que lindo, um beijo, não sei o que, é beijo mesmo, entendeu? E eu acho que isso incomoda, e aí entra muito naquilo que a gente estava falando antes, assim, sobre essa questão política de você conseguir fazer certas ações, sabe? Principalmente para esses segmentos, assim, nos quais a gente está inserido, que é o LGBTQIA+. Chega num certo momento que é assim, ou você tem o patrocínio, ou você escolhe aquilo que você quer, entendeu? E pros curadores, para as pessoas que organizam, é isso, sabe? Tipo assim, você tem que escolher. Ou eu faço um festival que é independente, com o meu dinheiro, ou eu faço uma vaquinha para poder bancar,
e escolho exatamente aquilo que eu quero ver, aquilo que eu quero que as pessoas vejam, que eu acho que é bacana, ou eu vou ganhar um patrocínio da prefeitura, da empresa privada, do cara que é rico, não sei o quê, mas eu vou ter que me sujeitar à ideologia dele, aos gostos dele, enfim. E que acontece muitas vezes, sabe? Então eu fico chateado, mas eu também entendo que às vezes para um festival chegar para uma prefeitura que sabe-se lá, né, que está sendo gerida sabe-se lá por quem, e pedir dinheiro para você fazer um festival de curtas LGBTQIA+, é levar a porta na cara mesmo, sabe? Mas assim, enfim, é isso. Acho que o bom do cinema, né, ao contrário do teatro, por exemplo, é uma arte que ela é imortal, né? O Regalo vai estar sempre aí. Eu fico assim, às vezes eu recebo assim do nada no meu Instagram mensagens de gente que assistiu o Regalo assim nos lugares mais improváveis e falando assim do filme, sabe? De como que gostou, como foi importante, que assim gerou discussões. E pra mim é isso que vale, sabe? É ver como que o filme sobrevive, como que ele chega nas pessoas, sabe? Saber que ele fez diferença de alguma forma, que ele abriu outras janelas, sabe? A gente tá chegando no final do tempo estipulado para o bate-papo. Ah, não, meu Deus, mas eu falei tão pouco, Ricardo. É só isso. Isso que você pediu, né? Por favor, temos apenas 1 hora, respostas curtas. Mas eu não. Gente, ai meu Deus. O pior pra mim tá sendo, tipo assim, chegar no final de cada conversa, assim, com o tempo e falar, gente, a gente poderia conversar tanta coisa a mais, tem curtas que eu queria ficar conversando por horas, porque realmente rolaria. Mas tem que ser justo com todos, né? Claro. Eu queria aqui deixar um espaço para caso você queira comentar mais alguma coisa em relação ao curta, ou em relação à produção audiovisual no Brasil. O espaço totalmente aberto para você, fique à vontade. Tá. Isso se você já não comentou tudo. Se eu já não falei tudo, né? Porque eu praticamente só não falei aqui, sei lá o que, né, gente? A minha cor preferida. Não, mas eu queria realmente agradecer muito, assim, não só estar aqui agora, né, falando com vocês, mas todo esse empenho aí, né, que você teve junto com as pessoas que com certeza estão te ajudando, a Alisson, você, toda a equipe, por ter, né, assim, por estarem fazendo isso, né, quer dizer, da importância que é vocês em Mato Grosso, na Bahia, Acre, Rio Grande do Sul, tá fazendo isso, sabe? Dando, né, assim, tipo, dando visibilidade, né, pra galera que tá fazendo cinema, pra galera que faz, né, cinema LGBTQIA+. Agradecer mesmo, de fato, é super importante, porque sem vocês, a gente que faz audiovisual, né, que produz audiovisual, não tem aonde mostrar, né, não tem espaço. E é isso, eu queria só mesmo agradecer e queria agradecer, enfim, queria falar, né, deixa eu falar da minha equipe, porque é tão feio, né, quando a gente fala, só fala de si, então assim, o Regalo teve assistência de direção da Raíssa Tamissa, direção de produção da Cristiane Oliveira, aí teve a Anne Carechato, teve o Emanuel Orengo, que fez a fotografia, que é incrível, o Rafael Elias, que é o diretor de arte, que criou toda, assim, aquele quarto do filme, gente, não tinha nada dentro dele, nada, era uma cama e uma poltrona. Depois, então, assim, o Rafael Elias, que é o cara que fez o figurino e fez a direção de arte, incrível. O Diogo Alonso e o Leonardo, que fizeram o som. Enfim, e agradecer, né, aos meus atores, a mim mesmo, Ricardo Martins, excelente ator, incrível.
Felipe Bustamante, cara, que é um menino, assim, um ator incrível, que ganhou vários prêmios de ator pelo Regalo, que eu fico extremamente feliz. O Zeza, que tem uma participação linda no filme, e a Simone Masi, né, que é uma cantora, enfim, alguns devem conhecer. Uma cantora foda pra caralho, já participou do The Voice, inclusive, e que é uma amiga minha, íntima, assim, e que aceitou fazer essa participação também no Regalo. E é isso. Agradecer mesmo, muito obrigado pela oportunidade. Vida longa ao festival, a vocês. Eu agradeço muito a participação, Ricardo, e também agradeço aqui a Alisson por reservar esse tempo pra gente conversar, né? Quando eu idealizei o festival do Capivaras Trancadas, né? Eu já tinha um podcast há um tempo e eu tava com um anseio de dialogar, de ver curtas, né? Trazer produções originais dentro do Brasil, pra gente dialogar também. E eu queria muito criar esse espaço múltiplo, né? Além de exibir essas obras, né? Eu também queria abrir um espaço de diálogo com produtores e com toda a galera que produz o audiovisual dentro do estado de Mato Grosso, né? Que a gente tem a categoria Mato Grosso em Foco, como a galera de todo o Brasil. E aí entra você no cinema queer, entra a galera que se inscreveu em todas as outras categorias, como a racialidades e ancestralidades. Eu só tô falando assim, que esse é o último podcast, porque eu tenho certeza, não tenho sorteios curtos, e Regalo ficou por último na exibição. Então, aproveitando aqui que esse vai ser o último podcast a ser lançado, eu queria agradecer toda a equipe do Curta, queria agradecer a Bruna por ter aceitado propor o projeto, agradecer a Alisson por topar fazer parte da curadoria, Sara, Juliana, toda essa galera que entrou e que a gente fez muito pouco. Tipo, com o dinheiro que a gente tinha, mas a gente fez o que a gente conseguia. Eu realmente espero que o Capivaras Trancadas consiga promover outros festivais, e eu espero que o próximo festival seja presencial. Eu quero rodar o Mato Grosso todinho com com curtas nacionais, e novamente agradecer aqui por esse espaço de debate, tanto com você, Ricardo, com toda a galera que se inscreveu no festival. E é isso, gente. Eu não sei quando que eu volto com o podcast, porque o Capivaras vive de atos, né? Vocês tiveram 9 dias para aproveitar minha voz e a voz de outras pessoas. E a gente se vê em algum momento, né? Beijos e até a próxima. Beijo. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.